Nós vamos falar agora, Glauco, de um tema correlato, também sobre a captura do Estado, mas como nós estamos nos aproximando do Carnaval, vamos discutir, e de um repouso, né? Vamos discutir isso a partir das alternativas e da leitura. Vamos trazer aqui uma socióloga australiana, pouco conhecida ainda no Brasil, a Melinda Cooper. A Melinda Cooper tem 52 anos, é professora da Universidade de Canberra, na Austrália, e trazê-la faz parte de um esforço que outras palavras têm feito de apresentar o pensamento contra-hegemônico no debate dos grandes temas da nossa época. Há alguns dias nós publicamos um texto do professor Ladislau Dalbor, que apresenta um conjunto de economistas que estão fazendo parte desse esforço, contestando os dogmas neoliberais. Ele fala do Thomas Piketty, do Michael Hudson, do Michael Roberts, da Mariana Mazzucato, da Jayat Ghosh e outros. A nossa autora de hoje, a Melinda Cooper, não é propriamente uma economista, mas ela é uma pessoa essencial para discutir alguns aspectos. A transição do Estado keynesiano para o Estado neoliberal. O papel que jogou nessa transição uma aliança entre os neoliberais e os conservadores morais. Os consensos que foram criados nesse período e, principalmente, como romper esses consensos, caminhos para que a esquerda possa romper esses consensos. Nós vamos falar de 2 livros aqui. São os 2 livros principais da Melinda Cooper, ainda não estão disponíveis em português, mas em inglês e em castelhano. Um é Contra-Revolução, Extravagância e Austeridade nas Finanças Públicas, e o outro é Valores de Família, entre o neoliberalismo e o novo conservadorismo. Vamos começar aqui com o Contra-Revolução, que foi lançado no final de 2024, é um livro muito recente, e ele examina justamente essa transição dada, né, no final dos anos 70, no mundo todo, no Brasil foi a partir do início dos anos 80, do keynesianismo para o neoliberalismo. Isso é muito importante, porque as pessoas mais jovens, às vezes, não sabem, mas o keynesianismo, essa ideia que levou ao estado de bem-estar social, inclusive, foi totalmente hegemônico no mundo capitalista, desde os anos 30, quando ele ajudou a resolver a grande crise de 1929, até os anos 80. Figuras economistas ligados à ditadura militar do Brasil, Delfim Neto, Reis Veloso, Mário Henrique Simonsen, eram dessa corrente. Dirigentes dos grandes grupos empresariais globais estavam ligados a essa corrente. E a Melinda vai fazer um estudo factual, inclusive muito importante, para mostrar como se construíram a partir praticamente do nada, como se resgataram ideias de economistas austríacos lá dos anos 20 e se construíram consensos, como, por exemplo, a necessidade do equilíbrio orçamentário. Não existia esse debate sobre equilíbrio orçamentário. Nunca existiu esse debate no período do keynesianismo. Ajuste fiscal, muito menos. Redução de tributos, redução do Estado, isso passa a ser construído nessa época. Autonomia do Banco Central, metas de inflação, sendo que essas metas de inflação excluem a inflação de ativos, a inflação de imóveis, por exemplo, porque essa justamente é provocada pela transferência de recursos do Estado para os mais ricos. A Melinda Cooper vai examinar também como esse consenso é importante para disfarçar um pouco disso que você estava falando, Glauco, que por trás dessa austeridade, por trás dessa economia, existe uma transferência brutal de recursos do Estado para os mais ricos. Aqui no Brasil, isso é visível. É visível para quem estuda, mas é invisível para a opinião pública, na forma, por exemplo, da transferência de 100 bilhões de reais. Aliás, 100 bilhões não. Agora, nos últimos 12 meses, está chegando para 1 trilhão de reais do Estado
para os grandes credores da dívida pública. Esse valor é aproximadamente 3 vezes o orçamento da saúde. Mas, além da descrição factual, e talvez mais importante ainda do que a descrição factual, que é muito rigorosa, é a hipótese central da Melinda Cooper, muito provocadora. Ao contrário do consenso econômico, partilhado inclusive por alguns economistas keynesianos, ela sustenta que a crise do estado de bem-estar social, a crise do projeto keynesiano, não se deveu essencialmente a razões econômicas objetivas, ao suposto esgotamento daquele processo. Ele se deveu, ao contrário, a uma opção política das elites capitalistas em bem-estar social ter gerado, em determinado momento, uma contestação muito forte ao próprio sistema capitalista. Essa ideia é muito original e ela sugere que, por dentro do estado de bem-estar social, poderia ter surgido, a gente vai acompanhar melhor essa ideia depois, poderiam ter surgido posições revolucionárias, inclusive. Vamos retomar a história da Melinda, porque a essência do argumento dela é que tanto a construção do estado de bem-estar social quanto a sua destruição são fenômenos políticos. A construção se dá, essa história é mais conhecida, no pós-Segunda Guerra, principalmente, quando a ameaça da União Soviética faz com que as elites capitalistas aceitem entregar os anéis para conservar os dedos. Em todo esse período, a gente tem uma imagem aqui que é típica desse período, que são as greves operárias do século passado, majoritariamente masculinas, importantíssimas e que fazem com que as elites capitalistas aceitem medidas como, por exemplo, os déficits fiscais, aceitem, por exemplo, a educação gratuita, aceitem a saúde gratuita, aceitem sistemas previdenciários, que eram completamente estranhos ao capitalismo do início do século. Mas a Melinda vai mais adiante e ela mostra a destruição desse processo. O que ela argumenta? Aquele movimento tinha ido longe demais. Ele continha em seu interior ideias não capitalistas. Os próprios capitalistas as estimularam para não perder os dedos. Mas, por exemplo, a ideia de que a saúde é gratuita, a ideia de que a educação é gratuita, a ideia de que você não tem que trabalhar até o final da sua vida, a ideia de que não tem insegurança econômica, porque é possível um sistema de repartição que garanta uma aposentadoria e seguros de saúde, seguros públicos, evidente, sistemas de saúde para todos. Essas ideias começaram a assustar as elites, em especial pelo fato de que delas terem criado uma situação em que já não era possível disciplinar os trabalhadores por meio de políticas macroeconômicas. As políticas macroeconômicas, conta a Melinda, provocavam, às vezes, redução dos salários, mas os trabalhadores estavam garantidos por um sistema de bem-estar social que os protegia. E foi isso, segundo a Melinda, que promoveu essa segurança, essa garantia, que promoveu movimentos como Maio de 68, que a gente tem uma imagem que é completamente diferente, inclusive esteticamente, imageticamente, do que as greves anteriores. A imagem de Maio, isso. Foi seguido, inclusive, por greves. Não, aqui temos uma imagem de um protesto de estudantes. Em países como a Itália, se prolongou numa década de 70 de lutas de operárias e lutas de trabalhadores em geral. E isso foi demais para os capitalistas. A partir de determinado momento, eles foram capazes de inverter o jogo sob pretexto de que economicamente aquele projeto era insustentável, e é nesse momento que eles vão se associar
com os conservadores morais. A Melinda cita, inclusive, uma frase emblemática da Margaret Thatcher. Em determinado momento, a Margaret Thatcher diz: eu não conheço essa história de sociedade. There is no such thing as society. Eu conheço homens, mulheres e famílias. Então, o neoliberalismo vai voltar aos valores da família. A Melinda, inclusive, no segundo livro que a gente tem aí, Os Valores da Família, ela faz uma reconstituição histórica impressionante sobre como, no mundo moderno, ou seja, nos últimos 5, 6 séculos, o Estado e a família, houve essa conjunção de valores de família com construção dos consensos capitalistas, e ela mostra como os neoliberais se uniram com os conservadores para fazer o anti-maio de 68, digamos assim, para fazer a recuperação da família burguesa, digamos assim. E ela mostra, inclusive, é muito curioso, como, de certa maneira, algumas bandeiras de maio de 68, dos anos 60, a diversidade sexual, por exemplo, são recuperadas de forma conservadora, ou pelo menos de forma familiar, quando se defende, por exemplo, o casamento gay. A Melinda, por fim, nos 2 livros, e principalmente nesse novo, Contra a Revolução, ela vai atrás das alternativas. E ela recupera um teórico do Partido Comunista Grego dos anos 60 e 70, o Nikos Poulantzas, acho que a gente tem a foto dele aqui. Ele teve uma característica muito importante que a Melinda quer resgatar. Ele foi quem teorizou a possibilidade de retomar o projeto revolucionário, capturando o estado de bem-estar social, ou seja, agindo por dentro do estado de bem-estar social e, ao mesmo tempo, agindo para estourar os limites desse estado de bem-estar social, que foi o que depois esses limites foram se fechando e acabaram levando ao fim do estado de bem-estar social. O Poulantzas argumenta que alguns dos valores centrais das lutas operárias dos séculos passados tinham sido recuperados pelo Estado, recuperados, consagrados, valorizados e, ao mesmo tempo, capturados pelo estado de bem-estar social. E que não adiantava simplesmente defender a velha ideia dos séculos anteriores de revolução, porque a classe trabalhadora prezava o fato dos seus direitos estarem sendo assegurados pelo Estado capitalista. Ele dizia, então, a estratégia é recuperar, é atuar por dentro e para explodir os limites desse Estado. Explodir, por exemplo, definindo a luta pelo direito ao trabalho para as mulheres, porque o keynesianismo baseava-se na ideia do marido sustentador do lar, e expandir para as minorias, para os imigrantes, para os negros e para os povos não brancos, digamos assim. A Melinda Cooper termina dizendo, de uma forma muito provocadora também, que é preciso recuperar e ir além do próprio Poulantzas. A esquerda precisa questionar, essencialmente, isso tem muito a ver com o Brasil e tem muito a ver com a possibilidade da gente dar um giro no governo Lula. É preciso questionar todo o processo de criação do dinheiro. É preciso desmistificar esse processo de criação de dinheiro. É preciso transformar o dinheiro num comum. E, ao fazê-lo, é preciso fazer um grande choque de serviços públicos, de garantia de pleno emprego e de transformação da infraestrutura. Glauco, é uma ótima, eu considero, pelo menos, dica de leitura e de aprofundamento num tema central contemporâneo.